O Governo Federal, o Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura e a Barca Criativa Ações Culturais, por meio da Lei Aldir Blanc, apresentam o curso de produção de eventos com Cris Campos. Olá, eu sou a Cristiane Campos, sou produtora e consultora cultural, formada pela Universidade Federal Fluminense. Também sou pesquisadora em comunicação e diretora executiva da Barca Criativa Ações Culturais. A gente está desde 2005 no mercado de produção de eventos e produtos culturais, trabalhando com leis de incentivo, consultorias e cursos livres como este que você vai ver agora. Essa é a nossa terceira aula. Os outros 2 vídeos já estão disponíveis aqui no canal. Se você perdeu, dá uma procuradinha. E teremos, além dessa aula, mais outras 3 que comporão o nosso curso de produção de eventos culturais. Tá bom? Bom, hoje nós vamos conversar sobre orçamento, né? Nós viemos pelo viés do planejamento cultural. A segunda aula foi sobre o projeto, a elaboração do projeto, e agora, para fechar essa parte de projeto cultural, nós vamos trabalhar o orçamento do seu evento. Bom, você lembra que na última aula nós conversamos sobre algumas respostas a estas perguntas que estão aí, né? Hoje nós vamos tratar melhor do quanto vai custar o seu projeto de evento, quanto vai custar o seu evento cultural, né? E assim, respondendo a esta pergunta, nós vamos fechar o nosso projeto e conseguir elaborar o nosso orçamento. Bem, vamos por partes, né? Já sabemos que a nossa pergunta quanto vai custar nos dará como resposta o nosso orçamento. E o que é o nosso orçamento? Bom, ele é uma estimativa dos custos do nosso projeto, né? Ele não é exatamente quanto o nosso projeto vai custar. Pode ser que custe mais, pode ser que custe menos, mas o ideal é que ele custe exatamente o que você planejou, né? Até porque, a gente já viu isso aqui, muitas ações dependem desse planejamento orçamentário, e aí o orçamento é a base de muitas ações que você vai realizar, e nós vimos que as ações dentro de um projeto cultural, dentro de um evento cultural, são interligadas. Então, o ideal é que o projeto de orçamento, né, o planejamento orçamentário do seu evento cultural, esteja o mais próximo da realidade possível. E aí você me pergunta, como eu vou estruturar um orçamento? Bom, vamos por partes. Primeiro, a gente vai listar tudo que nós vamos precisar, tudo que é pago, tudo que é serviço, tudo que é profissional, tudo que é locação, vai estar listado. Além disso, nós vamos colocar todos os períodos necessários de locação, de serviço, para que esse projeto, para que esse evento aconteça. E aí, o que vai entrar nesse orçamento? Bom, a gente vai incluir salários, aluguéis e locações, cachês, diárias, hospedagens, compras de material, serviços técnicos e profissionais, taxas, impostos, transportes e muitas outras coisas que são específicas de cada projeto, né? Alguns projetos incluem, por exemplo, uniformes, material de consumo, material de escritório, enfim, vai depender do seu projeto, mas a partir disso você já tem uma boa projeção do que vai ser o seu orçamento. Aqui, por exemplo, nós temos o orçamento de um projeto cultural que aconteceu, né? A gente pode perceber aqui nas colunas, que são essas primeiras
essas 5 colunas que nós temos aqui. Na primeira coluna de item, vários profissionais e serviços foram listados. Na segunda, nós temos a quantidade de item, né? Quantos coordenadores de produção, quantos produtores executivos, quantos assistentes de produção. Na segunda coluna, nós temos a unidade a qual se refere, quer dizer, o coordenador ele vai receber por serviço, né? E aqui no caso é um serviço. Então a gente está considerando esse projeto todo um serviço de coordenação com esse valor aqui, que é o valor unitário. E o valor total, quando é o caso, por exemplo, como estamos aqui vendo, assistentes de produção. Serão 2 assistentes de produção que receberão também pelo serviço ao projeto o valor de R$2.000, que no total dá R$4.000, sendo que R$2.000 para cada assistente de produção, né? Nós temos aqui o valor total, aqui em cima, do serviço de pré-produção, no caso, R$20.200, que é só as contratações de pré-produção, assessoria jurídica para a elaboração dos contratos, correios e a própria elaboração do projeto em si, nesse caso, teve um valor orçado aqui. Dentro de produção, nós temos o contador de histórias, no caso, 2 contadores de história, com um cachê de R$500, um grupo de jongo, com um cachê de R$3.500, oficinas culturais, 4 oficinas culturais, que também serão pagas como cachê, nesse valor aqui de R$1.200, totalizando R$4.800 em oficinas. Esse projeto especificamente conta com um psicólogo que vai receber R$800 pelo serviço, um pedagogo, que também vai receber pelo serviço, pelo projeto, R$800. Os monitores, que no caso serão 2 monitores, que também receberão pelo serviço, cada um a quantia de R$400, totalizando R$800. Equipamento de sonorização, que no caso vai ser locado, né, um equipamento, no valor de R$3.000. O técnico de som, que vai receber por diária, que é o profissional que vai operar esse equipamento de som, né? Ele vai receber R$600 pela diária dele. E aí, provavelmente por aqui a gente já chega à conclusão que é um dia de evento, pelo menos só vai precisar da sonorização em um dia, né? O fotógrafo, que também vai receber pelo serviço R$700. O transporte, e aí no caso o projeto precisa de 2 locações, né? E a diária, o valor dessa locação é de R$500 cada uma, totalizando R$1.000. Lanche para crianças, então provavelmente é um projeto infantil. E aí a gente vai precisar de uma verba de R$300 para fazer esse lanche. Refeição dos profissionais, no caso, 20 profissionais envolvidos em todo o projeto, que irão fazer as refeições nesses dias de projeto, provavelmente durante a pré-produção também. E aí, R$30 por dia para cada profissional, totalizando R$600. Camisas de crianças, oficineiros e produção para identificação, né? Totalizando 120 camisas a R$12 cada uma, totalizando R$1.440. O técnico de enfermagem, um técnico pelo serviço, ele vai receber R$500 e um kit de primeiros socorros no valor de R$350. A continuação do orçamento, a gente vê aqui os custos de comunicação e divulgação. Nós temos um cartaz, né, que vai ser um modelo de cartaz que vai ser impresso 100 vezes e que custa R$2,50 cada um.
totalizando, na verdade, esse somatório aqui está até errado, né, gente? Ele dá mais. Não está certo. Eu vou ter que tirar isso daqui. O cartaz, voltando. Corta daqui. A divulgação, a comunicação, um cartaz, cuja unidade custa R$ 2,50, você vai precisar de 100 cartazes, totalizando R$ 250 reais. A filipeta vai precisar de 2.000 filipetas, e aí a unidade, né, a impressão, sai a 8 centavos, que totaliza R$ 160 reais. 2 banners de R$ 200 reais, totalizando 400. O programador visual, que vai fazer a arte, logomarca, todas as coisas do evento. O serviço custando R$ 3.000. A assessoria de imprensa, também nesse mesmo valor. E o distribuidor de impressos, a pessoa que vai distribuir as filipetas, distribuir os cartazes pela localização do evento, né, pelo bairro, pela cidade, totalizando R$ 200 reais. E aí também estão incluídos nesse orçamento o material de escritório, que aqui julgou-se necessário que isso aí entra caneta, papel, tinta de impressora, esse tipo de coisa, R$ 350 reais. O telefone, que pagamento de internet, conta de celular, conta de telefone fixo, no total de R$ 200 reais. E a gerência financeira, que seria o profissional que vai organizar e fazer esses pagamentos em si, no valor de R$ 5.000 reais. Além disso, esse orçamento também prevê o INSS, pagamento de impostos, enfim, no valor de R$ 4.480 reais. O que acontece? Profissionais, por exemplo, mesmo que sejam contratados temporariamente e que o pagamento não seja feito via nota fiscal, tem que recolher esse tipo de imposto. E aí fica detalhado lá no RPA, que é o recibo de profissional autônomo, né? Quando esse orçamento foi elaborado, provavelmente a pessoa que elaborou fez os cálculos em cima dos profissionais que não são fixos, não são contratados por CLT, e também os que são contratados de CLT, mas que vão recolher esse imposto de alguma forma. Além disso, esse projeto tem um seguro para pessoas físicas, que é de R$ 1.000. Alguns projetos, dependendo das ações, acabam fazendo esse tipo de seguro, né? Tanto para os profissionais envolvidos, quanto para o público em geral que vai participar do evento, para que qualquer eventualidade mais grave seja coberta pelo seguro. E aí, temos alguns detalhes com relação ao nosso orçamento, né? Especialmente sobre os recursos financeiros, a gente deve analisar se essa lista de coisas que nós escolhemos, que nós colocamos no orçamento, se elas são realmente necessárias, se elas estão claramente definidas, se é muito claro para qualquer profissional envolvido no seu projeto olhar e ver do que se trata, entender do que se trata, e também se eles estão corretamente dimensionados. Se tanto os profissionais quanto o material que vai ser alugado, enfim, é proporcional ao tamanho do evento. Se você vai fazer um evento pequeno, um evento menor, com um público mais localizado, mais reduzido, você tem que pensar se de repente você não seria mais adequado, por exemplo, contratar um equipamento de som mais simples, né? Já que é um local fechado, enfim, todas essas variações precisam ser consideradas também quando a gente faz um orçamento para um projeto. Além disso, eles devem ser suficientes para que o evento aconteça, né? Você fazer um orçamento e colocá-lo com valor abaixo do valor de mercado, achando que eu vou apresentar isso aqui para o patrocinador, esse valor está baixinho, vai dar para fazer com esse pouquinho, fulano eu vou pedir para trabalhar de graça para mim, ciclano eu vou conseguir apoio para isso.
a gente não pode contar com isso. O ideal é que a gente sempre faça um orçamento né? Um orçamento considerando que você vai ter toda aquela verba para você saber exatamente o quanto você precisa. E aí sim, futuramente, se você conseguir um apoio, se você conseguir uma parceria com algum profissional ou com alguma empresa relacionada a algum produto, algum serviço que você orçou, aí sim é mais fácil você retirar do orçamento, mas a princípio o ideal é você saber quanto custa o seu projeto no total, a partir do zero. Por quê? Se você promete para um apoiador ou para um patrocinador, ou mesmo para o público, que você vai entregar X coisa, X evento, por exemplo, se você vai fazer uma exposição e vai ocupar um espaço cultural inteiro, né? Está prometendo que vai expor 100 peças ali. E você cortou os seus custos e realizou, e no fim a exposição tem 10 peças lá expostas de um determinado artista, você descumpre o contrato que você fez com o público, né? E principalmente com os contratos que você fez para conseguir realizar aquele evento. Tanto os patrocinadores, quanto de repente o contrato que você assinou com o espaço onde a exposição está ocorrendo, estão esperando um evento, uma exposição com 100 peças, e não 10, né? E os patrocinadores, enfim, você acaba descumprindo alguns tratos que você fez anteriormente na fase de planejamento. Então, o ideal é que você sempre pense no valor suficiente para realizar. Assim como quando você superfatura um projeto, as pessoas, principalmente que contribuíram financeiramente com o projeto, estão esperando um grande projeto, né? Se você orçou um projeto em 1 milhão, né, para fazer uma exposição, as pessoas estão esperando ver uma exposição de 1 milhão, né? Uma exposição, eu não digo nem cara, mas assim, com algumas características profissionais que uma exposição de 10 mil não vai ter. Então, mesmo que você não tenha conseguido, se você combinou entregar aquilo, e mesmo que você não tenha conseguido aquele valor total, você deve ter um parâmetro, né? Tanto de máximo quanto de mínimo que você precisa para executar com a mesma qualidade que foi prometida lá no planejamento. E se você apresenta uma exposição aquém daquela prometida, mesmo que o orçamento esteja subfaturado, você descumpre com a sua parte do contrato, né? Vamos supor, seu projeto de 1 milhão, você captou só 100 mil. E aí não vai dar para você entregar a mesma coisa que você entregaria com 1 milhão. Ou você refaz seus contratos, refaz seus contatos e suas parcerias, né? Informa isso antes, ou informa que não vai dar para executar daquele jeito. Ainda sobre os recursos financeiros, após você fechar esse orçamento, fica mais fácil de você pensar em obter esses recursos, em saber de que forma você vai captar esses recursos, quais são os potenciais patrocinadores. Porque, por exemplo, você pode chegar à conclusão que você mesmo pode investir no seu projeto, de acordo com esse valor que ficou, né? Esse valor final. Ou até mesmo você pode chegar à conclusão que a própria comunidade pode contribuir para a realização desse projeto, ou que, se for o caso de você cobrar ingressos, o projeto não precisa de patrocínio, porque ele mesmo se pagaria com a cobrança de ingressos, por exemplo, ou com a venda de produtos, venda de quadros expostos nessa suposta exposição. Isso tudo são situações que você só pode pensar e ter uma conclusão após fechar seu orçamento. Mas também você pode chegar à conclusão que vai ser necessário um patrocinador ou alguns apoiadores ou mais parcerias para aí sim baratear seu orçamento, né? Vamos supor que você tenha pensado em alugar um espaço para a realização do seu evento.
E aí você chegou à conclusão que ele vai ficar muito mais barato se você conseguir um apoio institucional, conversar com o espaço, né, o dono do espaço, enfim, para conseguir realizar aquele evento lá sem que ele cobre o aluguel, em parceria. É uma possibilidade que pode aí sim baratear o seu evento, mas também você pode chegar à conclusão que o valor do seu projeto você só conseguiria realizar o seu evento caso você tivesse um patrocínio, porque você teria que algumas coisas seriam mais difíceis de negociar, vamos supor, o salário do pessoal de produção, ou o cachê dos artistas, e aí você precisa ter esse dinheiro e pagar essas pessoas, esses artistas, esses profissionais. E aí você pode chegar à conclusão que você precisa de um patrocínio. Mas, de qualquer forma, você, para conversar com um possível patrocinador ou apoiador, você precisa ter bem claro o que você quer e o que você precisa, né? Se você precisa de um apoio, se você precisa de uma permuta, ou se você precisa efetivamente do patrocínio, do investimento financeiro daquela empresa, enfim, ou daquela pessoa. E aí, nós chegamos num ponto importante também, quando a gente fala de orçamento, que são as fontes de financiamento, né? Muitas vezes a gente precisa mesclar vários tipos de fontes de financiamento. A gente, para isso, isso envolve pensar muitas vezes na viabilidade do projeto. E como é que você fechou esse orçamento e como é que você chega à conclusão se esse projeto é viável ou não? Bom, nós temos inúmeros indicadores que contribuem com a gente nessa resposta, né? No entanto, a gente aqui vai conversar sobre alguns desses indicadores para que a gente consiga chegar a uma conclusão com relação ao seu projeto. De repente, você chegou num orçamento de 1 milhão e aí você chegou à conclusão que não dá para realizar aquele projeto assim, tem que cortar ou tem que pensar em outra coisa para você conseguir alcançar aquele seu objetivo, porque 1 milhão é muito caro, é muito dinheiro, você pode chegar nessa conclusão, né? Então, o que você faz? A gente começa a analisar os indicadores de viabilidade. Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, quero colocar meu projeto numa lei de incentivo, você precisa saber de algumas coisas. Por exemplo, muitas leis de incentivo à cultura só apoiam projetos cuja finalidade dominante seja a finalidade cultural. O seu projeto pode ter alguns aspectos culturais, mas ter uma finalidade dominante promocional, ou financeira, ou religiosa, quer dizer, outras finalidades, as quais a lei de incentivo à cultura não cobre. Ou então, você vai procurar um patrocinador que não usa a lei de incentivo, porém, prefere patrocinar projetos que tenham ligação sejam promocionais, que valorizem, façam promoção da sua marca. O seu projeto tem essa característica? É uma finalidade dele? É uma finalidade forte no seu projeto? Isso tudo indica os caminhos que podem facilitar o financiamento do seu projeto. Outro indicador de viabilidade é a atratividade para investimentos, sejam eles recursos próprios ou recursos comunitários, patrocínio ou mecenato. O que acontece? Todos esses meios de financiamento, eles acabam tendo finalidades muito específicas e detalhadas. E aí você precisa enxergar o seu projeto com esse olhar de fora e ver se ele está atrativo para essas fontes de recurso, inclusive para recursos próprios. Como eu falei inicialmente,
O seu projeto é o tipo de projeto que você investiria o seu dinheiro, né? Ele vai te dar o tipo de retorno que você está querendo, porque todas as fontes de financiamento, elas esperam algum tipo de retorno, mesmo que não seja retorno material, mesmo que não seja retorno financeiro. As fontes de financiamento, elas esperam algum tipo de retorno. E aí você tem que enxergar no seu projeto se ele vai dar esse retorno para a empresa ou instituição ou pessoa que está contribuindo com o seu projeto. Inclusive a própria comunidade, né? A comunidade pode investir no seu projeto de alguma forma, né? A gente pode pensar de forma mais simples, as milhares de quermesses, festas de escola que acontecem, que as pessoas vendem rifa, que as pessoas contribuem voluntariamente, financeiramente, inclusive, para que o projeto aconteça. Qual é o retorno, qual é a atratividade que as pessoas veem naqueles tipos de projetos? Né? São retornos que as pessoas têm, às vezes é um retorno social, às vezes é um retorno até mesmo subjetivo, né? Mas a pessoa tem um retorno daquele evento, daquela atividade cultural que ela está participando e financiando de alguma forma. Tem o próprio entretenimento, seria uma atratividade para alguns grupos. Além disso, a gente pode pensar nas afinidades com as políticas municipal, estadual e federal, especialmente quando a gente pensa em questões de leis de incentivo, em apoio governamental. O seu projeto ele está de acordo com a política que é aplicada naquele momento, naquela esfera pública, né? Em alguns momentos, os governos estão mais preocupados com a educação, em outros mais com a saúde, em outros mais com a própria cultura, outros com a cultura popular, e em outros casos são mais afins de projetos que falem da cultura erudita. O seu projeto tem essa atratividade, está relacionado com essas políticas públicas, tudo isso você pode considerar também quando você pensa em financiamento de eventos culturais, né? Será que a esfera pública é uma possibilidade para você? O seu projeto conversa com essas políticas? Bom, pensando nisso, pensando nesses pontos de afinidade, a gente pode pensar em alguns formatos na elaboração de projetos, de eventos culturais, né? A gente pode pensar que os projetos eles podem sim ter diversas fontes de financiamento. E aqui esse gráfico quer mostrar que você pode ter o financiamento privado, que muita gente chama de dinheiro bom, né? Que é o dinheiro de verba de marketing ou o investimento direto da empresa no seu projeto, sem passar por leis de incentivo. Ainda assim, seu projeto pode contar com diversas leis de incentivo, tanto faz se federal, estadual ou municipal. Ela pode obter financiamento dessas fontes, uma não impede a outra, e claro, o apoio, né? Que normalmente é aquela troca ou aquele valor menorzinho, mas que faz toda a diferença lá para você fechar o seu orçamento com financiamento total. Outro formato seriam os apoios de empresas privadas, os apoios institucionais, que às vezes é muito importante, apoios com eventos que acontecem em parcerias com o poder público, com instituições maiores, né, mais encorpadas, que podem apoiar de forma diferente, às vezes com cessão de espaço, divulgação, apoio científico, apoio cultural, enfim. E patrocínios e copatrocínios. Que o que acontece? Quando você consegue mais de um patrocinador, e aí o patrocinador que apoia
com um valor menor de financiamento, financia com um valor menor, a gente costuma chamar de copatrocinador, né? Está lá junto com o patrocínio, ou até valores iguais, às vezes tem vários copatrocinadores sem ter um patrocinador principal. E aí, quando tem esse patrocinador principal, a gente entende que é a empresa ou instituição que contribuiu com um montante maior de verba. Além disso, a gente pode pensar em eventos que acontecem sem verba, sem financiamento direto, né, sem dinheiro, mas que acontecem através de apoios e de realização institucional ou comunitária, que é quando uma instituição de um porte maior abraça o seu projeto e se compromete a realizá-lo de alguma forma com a sua equipe, cede a sua equipe, e, enfim, o evento acaba acontecendo, ou mesmo com a realização comunitária, que são as pessoas que, teoricamente, seriam público também, fazem parte da comunidade envolvida de alguma forma naquele projeto e que contribuem com a produção desse evento, resultando aqui, no caso, no projeto C. E o plano A, né, que é o objetivo, o sonho perfeito de todo produtor, que é o projeto que é completamente patrocinado. Você fechou aquele orçamento e vai conseguir toda aquela verba vá para o seu projeto, né? E se responsabiliza em cumprir. E aí, novamente, a gente volta na questão da responsabilidade de um orçamento coerente com o projeto. Nesse caso do projeto aprovado com uma só fonte, é necessário que as promessas iniciais do seu planejamento sejam cumpridas. Se você prometeu realizar com aquele valor 6 apresentações de bandas em 6 cidades diferentes, você tem que cumprir, porque pressupõe-se que aquele seu orçamento é o ideal necessário para que você cumpra todas aquelas ações prometidas inicialmente no seu projeto. Contudo, a gente pode destacar que esse formato, né, de uma única fonte de financiamento não se limita à lei de incentivo. O projeto pode ser realizado, né, o seu evento cultural pode ser realizado estritamente com apoio comunitário ou estritamente com apoio institucional. Depende muito das negociações que você vai conseguir e, de qualquer forma, depende essencialmente da clareza e da objetividade do seu projeto e, em especial, do seu orçamento, né? Talvez o seu projeto não seja tão caro e valha muito a pena pensar nele acontecendo através de apoio comunitário, né? Tantos eventos acontecem assim pelo país, festas juninas, rodas de samba, em que as pessoas se dispõem a realizar o evento, a contribuir de alguma forma, doando alguma coisa, outro, até mesmo artistas, né, participando, compartilhando sua arte. Tudo depende da finalidade do evento, dos seus objetivos, especialmente do objetivo geral, e dessa organização, desse planejamento que você faz e da clareza que você tem com relação à viabilidade dele de realização. Porque, às vezes, para uma grande empresa, não vale a pena, em termos burocráticos e até de legislação mesmo, investir em um projeto muito barato. Porém, às vezes, para comerciantes locais, comércios menores, que não se utilizam de leis de incentivo, é muito mais fácil apoiar de alguma forma o seu evento, fazê-lo acontecer, e ele mesmo vai ter mais retorno ali, né? A gente consegue mais movimento, movimento de público dentro do seu comércio, enfim, nas proximidades. Tem outras vantagens que o seu evento cultural pode oferecer também para pequenos patrocinadores, pequenos apoiadores. Bom, a gente fica por aqui. Gostaria novamente de agradecer quem assistiu toda a nossa aula de hoje.
Peço para vocês curtirem, comentarem. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, compartilha com os amigos. E até a próxima aula. Amanhã a gente divulga a nossa 4ª aula. Estou aguardando vocês e, enfim, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Até mais.